Vamos lá, gente. Vamos começar hoje a aula extra da semana. Diferente do que a gente vem fazendo nas últimas semanas, hoje vai ser um podcast. Que significa... Eu não tenho a menor ideia do que significa. Podcast é o nome dessa aula falada, assim. Tá? Uma outra diferença é que nessa não sou só eu que vou falar. Aliás, eu não vou falar nada. Essa a gente vai falar com a professora Larissa, tá? E vamos falar sobre a importância das ciências, tá? Hoje no Brasil é complicado falar de ciências, tem que tomar muito cuidado, mas não consigo imaginar o que seria mais importante nesse momento do que entender o papel das ciências na nossa sociedade, beleza? Então vamos lá. Hoje eu não vou falar nada, hoje é a Larissa que vai falar com vocês. Eu vou fazer tipo pergunta e resposta, tipo entrevistador. Manda bala. Vamos. Deixa eu dar um oi pra galera, né? Fala. Oi, gente, tudo bom? Eu acho que da turma aí de vocês a gente ainda não teve um contato, mas sou professora de ciências, cheguei há pouco tempo na Castro e espero aí esclarecer algumas dúvidas de vocês, né? O que será que realmente a ciência é importante? Na verdade é importante, né? E se dependendo aí, qualquer um se declara cientista ultimamente. Olhando o Google, qualquer um se fala que é cientista. Mas a gente tem que ter aí tem que saber diferenciar os verdadeiros daqueles que se dizem, né, cientistas. Só para a gente dar uma introdução aí, para o pessoal do sétimo, a gente falou isso ano passado, voltamos a esse assunto nesse ano. Tá. O pessoal do nono ano, a gente já falou isso há alguns anos, então vamos só voltar aí. Ciências é o conhecimento acadêmico, mas não no sentido de universidade, é o conhecimento que é testado, que ele passa por uma série de comprovações, é o conhecimento que tem comprovação, tá certo? Você tem o senso comum, que é aquele conhecimento que a gente recebe, se pisar no chão frio pega a gripe. E você tem a ciência que vai estudar o quanto isso é verdade, se tem fundamento, provar se essa informação é verdade ou mentira. E aí você vai ter ciências das mais diversas, né? Todas as áreas você vai ter ciências do solo, ciências dos astros, ciências naturais, ciências humanas. Você tem ciências de vários tipos, beleza? Então, não fazer confusão com a disciplina. Ciência da escola é uma parte da ciência. Aliás, na escola vocês têm várias ciências. Cada disciplina é uma ciência, tá bom? Já falamos disso, só para recapitular. Larissa. Vamos lá. Calma aí, Marcelo, deixa eu só falar. Eu não sabia que era o nono ano, eu tinha esquecido. Então ele já me conhece. Nono e sétimo. Só o sétimo que não me conhece ainda. Nono ano já sabe. Então, bora lá. Como você classificaria nesse momento que a gente vive hoje, pandemia, um momento social estranho, que as pessoas começam a questionar descobertas científicas comprovadas, como é que você classifica a importância da ciência nessa sociedade atual? Bom, pensando nesse contexto que a gente vive hoje, eu acho que a questão da tecnologia forneceu muita coisa, né, muitas informações para qualquer pessoa que quisesse. Então, se você jogar lá, sei lá, como fazer um pão, você vai achar N receitas de como fazer um pão. E aí, se você quiser se aperfeiçoar nisso, você consegue. E aí, muitas pessoas se dizem, eu sou sommelier do pão. Sei tudo de pão. Sei tudo de pão. Né? Nessa pandemia, o que eu mais fiz foi pão. Né? E eu acho que a ciência... ela, principalmente agora, nessa questão da pandemia, você consegue identificar os verdadeiros cientistas daqueles que se dizem cientistas, né? São muitos anos de estudo para você comprovar de fato o que um remédio vai fazer, por exemplo, efeito ou não, dizer lá, vou ter que usar esse exemplo, a bendita cloroquina, né? Você tem diversos artigos científicos publicados por diversos especialistas, seja um infectologista, um cardiologista, diversas pessoas que estudaram isso ao longo dos anos, falando que realmente não é um tratamento não de combate, né, mas um
preventivo, né? Um preventivo da Covid e outros 2, 3 artigos, 5 artigos dizendo que teve algum efeito. E a gente vê isso também no nosso dia a dia, né? Então eu tenho a tia do meu namorado, tem lúpus e tomou cloroquina a vida inteira por causa do lúpus, né? Ela tomou para essa doença, pegou Covid. Ou seja, não fez sentido nenhum. Eu acho que a gente tem que estar muito atento àquela essa questão das fake news mesmo. Aonde procurar o que é certo e o que é errado, porque de tudo você vai encontrar. E a ciência vem aí na contramão, né? Sempre esteve presente, na verdade, né? Mas agora ela tem que vir com tudo para mostrar de fato o que é certo e o que é errado. Eu acho que a gente tem preguiça de procurar o certo. A internet, ela democratizou a informação, mas ela democratizou a especialização também, né? Pela internet todo mundo é médico, pela internet todo mundo é filósofo, exatamente. Todo mundo é... E muitas vezes a gente procura aquilo que a gente quer ouvir. A gente procura, era isso que eu queria, esse resultado. Tô com uma dor de cabeça, jogo no Google, dor de cabeça, o que é? Aí vai aparecer diversas doenças, você escolhe lá. Então eu acho que eu sou... É igual exame de sangue. Eu tenho problema de saúde, eu sou cardíaco, o pessoal sabe. Eu faço os exames periódicos. Eu pego o resultado do exame de sangue e antes de eu voltar no médico, eu digito lá, leucócitos deu tanto, para ver o que eu tenho. A internet, que ela trouxe benefícios gigantes, sim, mas ela trouxe isso também, né? Todo mundo virou um pouco doutor, virou um pouco advogado, virou um pouco cientista. E aí é bem o que você falou, tem que saber. Falamos disso algumas aulas atrás. A gente nunca é neutro. Quando você procura uma informação, você já tem mais ou menos ideia de que informação que você quer encontrar. E nesse caso da ciência, você tem que ter mais cuidado, é isso, né? Com certeza, ser bem minucioso. Eu, por exemplo, me formei em ciências biológicas, mas eu não sou especialista em tudo, né? A gente estuda aí o todo, né? A vida, biologia, a ciência da vida, o estudo da vida, mas eu não sei tudo de tudo. Eu preciso, às vezes, pegar uma matéria que eu não vi para poder passar para eles, né? Botânica, é algo que eu vou dar lá no ensino médio. Mas eu preciso continuar estudando, não tem jeito, né? A ciência, igual você falou, é o conhecimento. Falei isso até com o 6º ano. O que era a ciência para eles? O que eles achavam? E muita gente colocou no corpo humano, os animais, as plantas. Limitam o que é na escola, né? Mas eles não sabem que tudo que está na escola é ciência, que é o conhecimento, né? E muitas vezes a gente se baseia muito nesse senso comum. Sim, na maior parte das vezes, porque você normalmente é uma pessoa próxima. Então você tem, a sua mãe falou, se pisar no chão você pega gripe. Se pisar descalço no chão pega gripe. E a gripe é um vírus que não está no chão. Quer dizer, mas você não vai desconfiar da sua mãe, né? Sua mãe falou que pega. O cientista vai te provar que não. Você pode pegar qualquer outra coisa pisando descalço no chão, mas não gripe. E ainda assim, se você tiver alguma ferida no pé. Exato, se não tiver, exatamente. Tá de boa. Então, mas a mãe falou, então você vai. Você confia. Vai acreditar. Exatamente. Leite com manga faz mal, você vai acreditar. Sua avó falou, minha avó não mente. Mas isso não é a questão do mentir, é a questão de um conhecimento que não tem comprovação. A ciência você tem a comprovação. E aí, ao longo do tempo, estudando, você vai descobrindo o verdadeiro motivo. Sim. Né? Esses dias eu descobri lá o sardo do gongo. Sim. Falamos disso no 7º ano. Já falei com o 9º também. Que você colocou o salvo pelo gongo. Salvo pelo gongo eram pessoas que eram enterradas, vivas ainda. Elas... Falamos disso, aí vocês vão lembrar que elas comiam em pratos de estanho, e o estanho aquecido libera uma substância que causa narcolepsia. As pessoas pareciam estar mortas, mas não estavam. E aí eram enterradas, e muitas vezes, quando iam exumar o corpo, a pessoa estava virada no caixão, o caixão estava arranhado, ou seja, eles percebiam que tinham enterrado ela viva. E aí puseram um sininho, que se a pessoa acordasse enterrada, ela tocava um sino e era salva pelo gongo. E é legal esse senso comum, como abre aí também o leque para os estudos que vão acontecendo. Porque a ciência vem do senso comum. Para descobrir tudo isso. E eu estava falando eu estava falando dos átomos para o 9º ano, eu estava falando ontem até. E ver que 450 anos antes de Cristo, a galera já pensava nessas hipóteses de átomos. Mas como eu vou explicar isso? E foi deixado.
só em 1800 que eles voltaram a estudar tudo isso. Mas assim, nessa época, eu já vi isso muito, e aí é uma dúvida que eu tenho mesmo. Como eles entendiam? Porque você tem vários desenhos, vários registros que eles entendiam essas coisas. Pelo menos eles imaginavam essas coisas de átomos, tudo, mas eles não tinham microscópio. Não tinha. Eu não consigo... Foi uma pergunta que às vezes eu até me fiz, né? Porque se for pensar, 450 anos antes de Cristo, o cara, como ele pensou que existia algo que formava a matéria? Ele sabia que tinha, mas ele não sabia como era. Eu acredito que foi tudo vindo mesmo, de fato, desses registros. Uma hipótese que vai sendo estudada. E experimento. Um experimento comprovando aquilo. Então ele viu lá, o Dalton viu que o átomo, né, era como se fosse uma bola de bilhar. Ele era maciço e indivisível. Aí o cara falou, será que é? Aí o Thomson, que remodelou essa teoria, falou, será que é? E foi fazer testes. E aí ele viu que não era nada disso. E aí, a partir daí, você vai aperfeiçoando esses conceitos, né? Essas teorias que a gente tem hoje. Tanto que a gente já tem aí diversas... o modelo que a gente mais conhece, daquela figurinha do átomo, já caiu por terra, porque a gente sabe que os elétrons estão em movimento circular, não é naquele movimento desordenado que a gente conhece. Né? Então, isso vai sendo aprimorado a cada ano que passa, cada vez mais. Então, eu acho que eu tenho que ainda muito para estudar e aprender, porque cada ano a vai ciência mudando. está em construção, né? Ela vai se reconstruindo. Agora vamos para um assunto mais delicado. Meu Deus. Como é, Clem, para você que é cientista mesmo, ver situações comprovadas, que são claras, que você tem milhares de provas, de repente, sem nenhum fundo, baseadas em absolutamente nada, começarem a ganhar espaço no mundo contemporâneo, hoje, em 2021, coisas como o terraplanismo. Eu queria muito pensar que ou é uma ignorância muito grande da pessoa ou uma ingenuidade. Para mim não tem uma explicação assim. Porque você tem provas, tá ali, tá mostrando. Eu queria rasgar meu diploma. Tem hora que eu quero rasgar meu diploma. Para quem não sabe, terraplanismo, a gente já falou em sala, mas quem não... Terraplanismo é uma galera que acredita que a Terra não é redonda, que a Terra é plana, como se fosse uma mesa. Você tem no centro os continentes e na borda a água, e que se você for navegando, você vai cair no abismo. E tem a redoma, né? Eles falam de Isso era muito comum na Idade Média. Na Idade Média, a igreja mesmo dizia que era assim que o mundo era. Mas aí hoje você tem provas, né? Você tem satélite, você tem... Mesmo porque as pessoas já navegaram e ninguém caiu no abismo. Exatamente. Até é falado, eu lembro que minha avó, quando eu era mais jovem, minha avó não acreditava no que o homem pisou na Lua. Né? Não sei se isso também... mas isso ainda é muito forte. Não é? É muito forte que essa coisa do... principalmente nesse momento que a gente vive, que tem essa bobagem dessa briga direita-esquerda, tudo. E aí você diz que isso foi criado, foi filmado em... Foi década de 60? Foi 69. 69. Você começa a corrida... vamos lá para outra história. Já vamos, tudo tá tudo ligado, se liga. Gente, não tem jeito. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, você vai ter uma briga entre União Soviética e Estados Unidos pelo controle do mundo, né? Controle econômico, controle político e tudo. E aí, para convencer países a mudar para o seu lado, eles utilizavam tudo. Eles tinham que se mostrar melhores em tudo. Um tinha que ser melhor que o outro. E começa a corrida espacial. A União Soviética sai muito na frente. A União Soviética é a primeira a colocar uma nave no espaço, é a primeira a colocar um ser vivo em órbita, que foi o cachorro, a Laika. Depois ela é a primeira a colocar um homem no espaço, que é Yuri Gagarin. E os Estados Unidos, ele vai ficando para trás. E de repente os Estados Unidos... Tem um boom ali, né? Coloca o homem no espaço, já vai para a Lua, tudo muito rápido. E aí vai surgir a dúvida se aquilo era verdade. Hoje você tem prova, você tem os espelhos que foram colocados na Lua, você tem tudo que comprova que é verdadeiro. Mas mesmo assim, você tem uma boa parte das pessoas que duvida. Duvida que a Terra é redonda, duvida que o homem chegou na Lua. Eu não sei se também elas acreditam naquilo que convém, mas é muito complicado. Eu não consigo realmente entender se você tem uma prova.
A partir do momento que comprova, eu calo a minha boca e falo, então, realmente, tá certo, ok. Via prova, pô, tem eclipse, Sim. a superlua, aconteceu semana passada lá, eles mostraram. Linda, tava lindíssimo. Eu não consegui ver de casa, mas ok. Nossa, lá da freguesia tava limpíssimo o céu, Olha, assim, a gente conseguiu grandona, ver, né? gigante, muito E aí, bonito. sabe? Ó, pra vocês terem uma ideia, ontem, minha filha, do nada, assim, ela estava preparando o jantar e procurando uma receita, não sei o que ela errou lá, minha filha vai ficar brava quando eu vi isso, eu falei dela, Marcela, uma homenagem. ela e minha esposa mexendo lá, descobriram que a Lua está se afastando da Terra. Eu não sabia, eu não tinha... Que a Lua ela era muito perto da Terra e ela está se afastando. A cada ano ela se afasta, é quase uma polegada, é 3,7 centímetros. Será que também às vezes não pode ser o eixo de inclinação? Porque ele pode variar. Cada 5 anos esse eixo de órbita que ela faz em volta da Terra, ele vai variar. É porque o que diz lá é que a Lua está se afastando por força das marés. Faz sentido. E aí é impressionante, porque eu não faço a menor ideia de o que isso significa. O afastamento da Lua diminui a velocidade da rotação e que quanto mais a Lua se afastar, maior é a duração dos dias. Olha, eu fiquei assim, porque eu imaginei que não mexia. E aí eu comecei a ficar com medo e falei, mano, e se essa Lua... se afastar a ponto de não ter mais. E aí a gente foi procurar, quem estiver ouvindo aí, procura para ver. Não sei quantos milhões de anos eles acreditam que realmente ela sai da órbita terrestre. E aí nesse momento o planeta vai ter temperaturas altíssimas. Nossa, mas eu não sei, porque se a gente for pensar nessa questão das marés, da influência da Lua, tem muita questão gravitacional tanto da Terra quanto do Sol. Mas será que chegaria a um ponto de fato ela se afastar tanto? Eu acho que essa força gravitacional ainda é mais forte para manter ela em órbita. Eu fiz e aí a gente pesquisou, porque foi outro lugar. Milhões de anos atrás, desde que existiu o Big Bang, pô, já era pra Lua estar talvez afastada. Não sei também se a gente pode pensar na interferência do ser humano dentro do nosso planeta. Que sim. Coisa, porque aí você tem olha, tudo se liga, né? O derretimento da calota polar aumenta o nível do mar. Exatamente. Olha, realmente. Mas, sabe, assim, e tem muita coisa que a gente não sabe, né, do universo. Muitas coisas inexplicáveis ainda. Vamos lá. O historiador vai pegar agora. Não. Dentro das teorias da origem da humanidade, você teve a criação de duas grandes teorias no período aí histórico. Você tem as teorias criacionistas, que são as religiosas, e você tem a teoria da evolução, que aí você vai ter tanto Lamarck quanto Darwin, mas seguindo a mesma linha, que tudo é fruto de uma evolução constante. Eu queria bater um papo com Darwin. Eu queria ver o papo dele com Deus, como é que ia ser. Para eles se acertarem. Caramba. Mas eu imagino assim, agora você tem uma terceira teoria que ganha cada vez mais adeptos e vem crescendo muito na internet, na televisão, em simpósios, conferências, que é a teoria dos extraterrestres. Que a humanidade, a origem da humanidade, ela não é nem divina, nem evolutiva. Ela tem fundamentação extraterrestre. Você vai ter isso com Daniken, há 30, 40 anos atrás, como eram os deuses astronautas e por aí vai. Você consegue ver isso possível? Eu não consigo. Eu não tenho. Eu já me perguntei disso, já me questionei, porque imaginar o tamanho do universo e pensar que só a gente está aqui, tipo, é muita. Eu não sei. É muito. Imagina, o universo a gente não consegue nem mensurar o tamanho. Sim. E pensar que só a gente é o único ser com vida, só tem vida aqui neste planeta, a gente não. É difícil. Mas e também a gente parte daquele princípio de tentar conhecer uma outra galáxia, mas não ser possível chegar até ela, né? Devido também à questão de velocidade da luz, essas distâncias enormes, né?
incompatíveis é a vida. Mas é uma dúvida que a gente... Eu sempre tive. Eu acho, assim, do jeito que é mostrado, eu acho que não é. Que Hollywood mostra desse esse serzinho verde aí, sim. Né? Não sei, mas algum tipo de força, algo que possa ser... Eu não sei, eu penso em uma força, assim, muito... Eu não sei explicar. Aquele filme Interestelar, ele fala lá de viagem no tempo, é loucura total. Tem um novo do Brad Pitt que chama Ad Astra. Nunca vi esse. Muito bom. É novo mesmo? Ele tá como lançamento no Telecine. É espacial? O pai dele sai para comprovar a existência de extraterrestres e depois ele vai salvar o pai. Ele também vira um astronauta. O pai dele desaparece por anos, a nave perde contato e ele vai encontrar o pai dele. É uma história bem legal. Eu não sei se nesse universo todo a gente está sozinho não, mas imaginar como seja essa extra vida aí fora do nosso planeta. É complicado. Mas talvez não na nossa geração, mas chegaremos lá. Para acabar, a última pergunta, que é uma dúvida de muita gente. Ai, caramba. Ciência e religião, dá para juntar? Então, professor Marcelo, eu sou uma pessoa muito religiosa. Eu fui criada nesse meio. Minha mãe é professora de ciências, bióloga, mestra lá nas coisas dela. Também já quis ser freira e tudo mais. Eu consigo conciliar. Você acha que não se anulam? Não se anulam. Eu separo, mas eu acredito que muitas coisas que apareçam, né, no contexto religioso conseguem ser comprovadas historicamente. Sim. Por exemplo, a Joana d'Arc é um exemplo. Então eu acredito que não seja totalmente aí, ela não anularia a questão religiosa. Você tem que saber entender e discernir as coisas. Eu acho que extremismo, tanto de um lado quanto do outro, aí é o que vai pegar. Mas tem que falar, né? Adão e Eva, por exemplo, a gente sabe que alguém nascer da costela de uma outra pessoa é difícil. Mas a gente mas aí eu separo, pra mim é uma história criada para explicar lá os conceitos, né, o que é certo e o que é errado, né? Você tem o livre-arbítrio, você tá fazendo certo, tá fazendo errado. Mas assim, pra mim isso não aconteceu. Eu acredito, né, na questão científica da evolução. Mas assim, gente, eu vejo que a religião é algo que as pessoas têm a se apegar para conseguir viver nessa loucura. E tem gente que também vive bem sem ela. Então, ok, fazendo bem eu acho que é o que importa. Vamos viver fazendo bem, pensando bem consciente e não ouvindo qualquer baboseira por aí. Então tá, vamos fechar com isso aí, ó. Frase da semana da vida, hein? Fazer o bem, ser consciente e não acreditar em qualquer besteira. Beleza, gente? Bom final de semana pra vocês, até semana que vem. Falou, galera, até semana que vem que eu vou ver algum de vocês aqui sim. Fui!